Bom dia, boa tarde e boa noite para você que tirou um pouco do seu tempo para assistir a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre um cara que entrou na boca do povo esses tempos. Não, eu não tô falando do mendigo. Eu tô falando do Arthur Duval, ou também conhecido como Mamãe Falei, também conhecido como Chupa Kiev. Mas eu não vou falar só dele, mas também do movimento que ele faz parte, o MBL. Porque você não devia ficar tão surpreso com as coisas que ele disse, não confiar em ninguém que faça parte ou simpatize com esse tipo de organização. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria deixar claro que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui nos comentários todas as fontes que eu usei para fazer esse vídeo, se você quiser verificar as coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Bem, se você, assim como eu, é alguém que sempre está xeretando a internet, você sabe quem é ou já ouviu falar nesse sujeito. O Arthur Duval é um deputado estadual, por enquanto, da direita liberal brasileira. E ele é um cara que gosta de criar polêmica para poder ficar famoso. Além disso, ele é um dos membros fundadores do Movimento Brasil Livre, o MBL, que nesses últimos tempos tem se metido em umas tretas legais. Se você não está sabendo do que aconteceu, o Arthur e o coordenador nacional do MBL, o Renan Santos, estavam dando um passeio pela Ucrânia para tentar ajudar o exército ucraniano, que inclusive é um exército descaradamente neonazi. O Arthur até publicou uma foto dizendo que estava em Kiev fazendo coquetel molotov pro exército, quando na verdade ele estava num pub a mais de 100 km de Kiev. E durante essa estadia na Ucrânia, foi vazado alguns áudios que ele teria mandado para um grupo de amigos, falando coisas não muito respeitosas sobre as refugiadas ucranianas. Só deusa, só deusa. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado, pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar para cá. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. Pois é, eu não vou falar nada, porque eu acho que tá bem claro o que eu penso. Mas eu quero dizer algo além dessas atrocidades que o Arthur vomitou, porque essa não é a primeira e nem a última vez que os ativistas do MBL se metem nesse tipo de confusão. Eu quero mostrar aqui por que esse movimento é uma das coisas mais podres que a política brasileira já produziu. Primeiro, o que é o MBL? Bom, ele é um movimento político que surgiu em meados de 2014, quando o assunto do impeachment da Dilma estava muito em alta na época. Esse movimento é uma organização assumidamente liberal, que não diz qual é a fonte de financiamento deles, que se utiliza muito do público adolescente para divulgar as ideias deles e que constantemente se envolve em polêmicas, protestos flopados e escândalos. E agora eu vou dar a você, telespectador, uma amostra grátis da podridão que é o MBL. O MBL entrou numa onda de ficar se dizendo contra o governo Bolsonaro, fazendo até protesto contra ele e tal, pedindo impeachment. Mas eu devo lembrar que foram eles que fizeram uma propaganda pesada da candidatura dele em 2018. Então, eles são diretamente responsáveis pelo Bolsonaro estar onde ele está agora. Ah, mas isso é passado, não é? Não exatamente, porque os membros do movimento que estão envolvidos na política constitucional têm uma inclinação muito grande a favor do governo, como é o caso do Kim Kataguiri, que é uma das figuras mais famosas do movimento. E para além disso, as pautas que o MBL defende não são nada diferenciadas das coisas que o Bolsonaro também defende. Não é de agora que essa galera tá dando umas declarações e tomam posicionamentos que são totalmente anti-povo, só mostrando o quão hipócritas eles são, apesar de eles se dizerem verdadeiros patriotas, como por exemplo, eles apoiarem a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que são propostas do governo Bolsonaro e que são reformas que a única coisa que fazem é afundar ainda mais a classe trabalhadora no buraco e agravar as desigualdades sociais que existem no Brasil. Além também de defender a privatização da saúde, educação, correios, empresas públicas e monopólios estatais, praticamente tudo e qualquer setor que seja público. Resumindo, eles querem mais é que o pobre se exploda.
Uma das coisas que o MBL mais gosta de fazer é espalhar fake news, tanto com figuras políticas quanto com figuras históricas. Só para ter uma ideia, certa vez eles já espalharam a fake news de que a Marielle tinha envolvimento com traficantes e por isso que ela tinha sido morta. Detalhe, isso foi alguns dias depois do assassinato dela. E eles odeiam quando alguém alimenta algum morador de rua, já que o Arthur Duval já ameaçou expor o padre Júlio Lancelotti quando ele estava simplesmente distribuindo comida para moradores de rua, chamando ele de cafetão da miséria. Para quem tinha dúvida de que liberal odeia pobre, tá aí a resposta. E também eles já divulgaram um vídeo dizendo que os ativistas do MST haviam feito um atentado terrorista numa fazenda da Bahia, quando na verdade o MST nada teve a ver com isso. Isso entre outras mentiras, como por exemplo de que sindicalistas haviam invadido um prédio público para tentar interromper a condenação do Lula, e foi tanta mentira que o Facebook já teve que excluir quase 200 páginas ligadas ao MBL por conta de fake news. E também eles gostam muito de um revisionismo histórico bem básico, que eu não sei se eles fazem isso por ignorância ou por mau caratismo, do tipo ficar passando pano para a ditadura militar no Brasil, dizer alguns clássicos como a de que o Zumbi dos Palmares tinha escravos, a de que o Che Guevara era um genocida psicopata que fuzilava minorias, e também a de que o Karl Marx estaria vivo durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo ser de todo mundo, né? O famoso socialismo que nunca deu certo, que não existe, que não foi aplicado em lugar nenhum do mundo porque é absolutamente impossível, é esse que a gente, da fase final pós-comunismo de Marx. Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, o próprio Marx percebeu que, o proletariado pegou em armas. Os membros do MBL sempre deixaram claro o total desprezo que eles têm contra qualquer tipo de movimento, seja social, sindical, estudantil e etc. E se utilizam desse desprezo para defender bandeiras absurdas, como por exemplo quando o vereador e ex-membro fundador do MBL, o Fernando Holliday, fez um projeto de lei em que ele propunha a internação psiquiátrica compulsória para mulheres propensas a abortar. E também alguns dos membros participaram de um protesto contra a lei de imigração, que queria proporcionar mais direitos a estrangeiros. É super comum eles levantarem bandeiras como a de que existe a tal da ideologia de gênero nas escolas, a da redução da maioridade penal, que coloca menores de idade da periferia atrás das grades, e apoiarem o fim das cotas raciais, assim como do Dia da Consciência Negra, e também condenarem o Black Lives Matter e terem defendido a cura gay e o projeto Escola Sem Partido. Afirmam também que o movimento negro, feminista e LGBT é vitimista e que não existe opressão de gênero, e também propagam discursos punitivistas e o fim do Estatuto do Desarmamento. Lembrou de alguém? Bom, o MBL tem um histórico extenso de sabotagem e violência nos movimentos sociais. E contra os estudantes, eles não estão para trás não. Eles têm uma bela história de intrigas com o movimento estudantil. A mais famosa dessas intrigas foi quando vários estudantes do Paraná começaram a realizar ocupações nas escolas, e o MBL começou a realizar uma série de ataques contra as ocupações e os estudantes, chamando eles de baderneiros e de vândalos. Mas o ápice desse conflito aconteceu quando eles convocaram pessoas que eram contrárias às ocupações para tentar tirar os estudantes à força. E essa ofensiva deles ficou conhecida como Desocupa. Cerca de 50 pessoas foram voluntariamente tentar desocupar essas escolas à força, tanto que teve até embate entre essa galera. Mas graças à resistência dos estudantes, o MBL não conseguiu levar essa ofensiva para frente. E também foi graças à resistência dos estudantes da Universidade Federal da Bahia que o MBL não fez um ato para o enterro do PT em um local do campus, que foi feita uma exposição artística em homenagem a Marielle, também a outras mulheres vítimas do machismo e racismo. Enfim, foram inúmeras vezes que o MBL atacou o movimento estudantil e diversos outros movimentos de tudo quanto é jeito. Apesar desse movimento no começo da história dele se dizer contra a corrupção, é bem comum eles estarem do lado de políticos ou partidos que têm uma relação bem íntima com escândalos de corrupção. Tipo, é bem contraditório um grupo que se diz anticorrupção ter ficado do lado do Eduardo Cunha, que foi preso por corrupção, além de alguns membros também estarem envolvidos em crimes como lavagem de dinheiro, caixa 2, desvio de dinheiro e etc. E também esse movimento lança candidatos filiados a partidos que flertam com os escândalos de corrupção, como PMDB, PSDB, Partido Novo, além também de serem financiados por esses mesmos partidos, apesar dos mesmos, no começo de tudo, se dizerem apartidários. Controverso, né?
Esse tópico eu reservei especialmente para citar algumas merdas que o MBL falou durante sua trajetória até aqui, além das coisas que eu já citei. Vou falar daquela manifestação mais do que fracassada deles no Rio de Janeiro, quando eles tentaram defender o Escola Sem Partido. Uma escola que precisa ser presa. Isso está estabelecido na Convenção Americana, ao qual o Brasil é signatário. Vamos lá. Item 6. Usem as redes sociais e deem lá nas redes sociais. Vocês colocaram pelo poder! Porque vocês mesmos, olha, eu adoro O que é fascismo? Sabe o que é fascismo, trabalhador? A CLT, a nossa Consolidação das Leis Trabalhistas, foi criada pelo presidente. Nossa legislação na escola, porque ele é de direita, porque ele acredita nas ideias liberais. O Renan, o coordenador do MBL, perdendo a cabecinha para defender o Arthur Duval. Lembra dele? Ele tá sozinho agora. Sozinho, precisando de ajuda, porque vão caçar o mandato dele. E ele não vai poder se eleger por 8 anos. Tá? Coloca a mão na cabeça, porque assim, cancelamento, pesado, foi uma declaração merda, mas isso não é roubar. E ele tá sendo caçado. Acorda! A gente precisa começar a agir já. Já deu o luto. Já deu, olha só, desculpa. Já deu. Vai deixar ele ser caçado? Amanhã é o Kim. Depois é o Rubinho. E depois vocês vão ter que votar na bosta. Essa camisa linda do Kim, o fato de chamarem um partido nazista dos Estados Unidos de PT americano. Mas é tão normal eles acharem que comunismo e nazismo são a mesma coisa. Talvez eu até faça um vídeo sobre isso. O dia que o Kim Kataguiri tirou uma foto com o Ney Matogrosso dizendo que ele era um apoiador do impeachment e o próprio chamou o Kim de imbecil. E por fim, o vídeo faça parte do MBL. Só assista e tire suas próprias conclusões. Quem diria? O país que caminhava em direção à Venezuela mudou de rumo. Pouco a pouco, vamos fazendo reformas e mudando o ambiente político. Novos líderes passam a defender ideias liberais e o respeito ao dinheiro das pessoas passa a ser o centro do debate nacional. Mudamos o Brasil, para melhor, mas não paramos por aqui. O MBL precisa da sua ajuda para completar sua missão. Queremos expandir nossa base de filiais para mais de 1000 unidades. Queremos desmascarar candidaturas que possam levar tudo a perder em 2018. Queremos contrapor a imprensa esquerdista. E queremos tornar o Brasil, enfim, livre. Para isso, filie-se ao MBL. Contribua. Não custa muito e faz toda a diferença. Agora eu vou dar minhas considerações finais sobre esse movimento. O MBL, assim como todos esses movimentos liberais e de extrema direita, servem apenas para despolitizar e alienar a classe trabalhadora, principalmente a classe trabalhadora mais jovem, já que eles nasceram desse processo e que só existem para manter a ordem e o sistema vigente e para defender as ideias da burguesia e dos grandes empresários, que a cada dia que passa deixa mais claro que nada tem a oferecer ao povo. Esse movimento é nocivo para a classe trabalhadora brasileira, não só para a classe trabalhadora como todo tipo de movimento social, e que precisa ser repudiado e enfrentado pela nossa organização enquanto classe social. É preciso combater as ideias do MBL, ser contra as privatizações e todo tipo de política, o discurso que eles pregam, que nada tem a oferecer para o nosso povo. Não se pode subestimar eles, mas também a gente não pode ter medo deles. Bom, eu vou terminando esse vídeo por aqui.
Caso você tenha gostado dele e odeie a Margaret Thatcher assim como eu, curta ele aqui embaixo para elevar minha autoestima. Compartilhe a palavra da revolução e o ódio ao MBL com seus amigos e família. Se você quiser, pode até se inscrever nesse canal clicando nesse botão petista que tem aqui embaixo. É isso, daqui eu me despeço.